Boa noite com Maria, 5 de março, a paz de Jesus, salve Maria. Eu sou a Alessandra Paulino, responsável pelo canal, e estamos no nosso momento de devocional com o livro do Padre Luiz Erlim. Lembrando que eu não sou patrocinada nem vendo o livro, simplesmente trago aqui para que a gente possa meditar e mergulhar na palavra de Deus. Você que tem o livro, estamos na página 80. Vamos pedir ao Espírito Santo a sua luz, que ele venha nos ajudar, que ele venha nos dar clareza da palavra de Deus, que ele venha tocar o nosso coração, para que a gente também se abra ao novo de Deus. Vinde, Espírito Santo, encher os corações de vossos fiéis e acender neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. O tema de hoje é: não apontes o pecador. Ou seja, não devemos julgar. Devemos fazer o esforço de não julgar. Muitas das vezes a gente é tentado a julgar, devido a um comportamento, devido a uma fala, principalmente no meio da internet, né? O como é fácil a gente julgar, o como é fácil a gente apontar. E até nisso a gente tem que vigiar, para que a gente não caia em pecado. A palavra que vai nos ajudar é o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 7. João 8, 7, que diz: Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhes: Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Se hoje Jesus falasse essa mesma frase, seja o primeiro a lhe tirar uma pedra, você seria aquele que ia atirar a pedra? Ou você ia sair de fininho? Ou você já ia sair porque você sabe que seu telhado é de vidro? Eu imagino que é a segunda opção, porque todos nós somos pecadores. Por pior que seja aquela pessoa, por pior que seja o pecado daquela pessoa, melhor dizendo, nós não podemos julgar, porque Deus conhece. É claro que não é que a gente vai ser conivente com aquele pecador, com aquele erro, com aquela atrocidade, porque tem pessoas que cometem barbaridades, mas nós não devemos acusar, apontar, porque nós não sabemos a raiz, a causa. É claro que tem coisas que não justifica, é caráter, são escolhas que a pessoa fez, mas mesmo assim a gente não pode julgar. E esse versículo, ele é um dos maiores choques de realidade da Bíblia. Ela nos convida a sair do papel de juízes e olhar para o espelho. Vamos refletir 3 pontos importantes desse versículo. Lembrando que naquele momento a multidão estava pronta para condenar uma mulher. Lembra que essa história do versículo de hoje é a mulher que é pega em adultério. Pegaram a mulher e levaram para Jesus para ver o que ele ia fazer, mas o homem, foi embora, meteu o pé. Eles focavam apenas no erro da mulher. O homem nem sabe, né? De repente ele já não estava nem mais ali, já estava muito distante, ou estava olhando de longe, ou se fosse muito cara de pau, deveria estar ali. Ai, será que ela vai ser apedrejada? Ela vai morrer? Ao dizer quem estiver sem pecado, Jesus desvia o foco do outro e o traz para dentro de nós. Ele nos lembra que antes de medir a falha de alguém, precisamos reconhecer nossas próprias imperfeições. Segundo ponto, Jesus era o único ali que, por ser perfeito, teria o direito de atirar a pedra. No entanto, ele escolhe a misericórdia. Isso mostra que a verdadeira autoridade não vem da capacidade de punir, mas da capacidade de acolher e oferecer uma chance de recomeço. E é isso que a gente precisa entender. Jesus oferece ali àquela mulher uma chance de recomeço. Para dizer, olha, você cometeu adultério até aqui. Vamos mudar de vida? Não está na hora de você mudar de vida? Porque se você continuar nesse caminho, você vai morrer. E é isso que as pessoas às vezes não entendem. Elas querem continuar no pecado achando que nunca a conta vai chegar. Elas querem continuar no erro achando que não, mas a misericórdia vai me salvar. Mas se eu não quero mudar de vida,
Nós não conhecemos o restante da história dessa mulher. A gente não sabe o que foi depois de tudo aquilo. Depois de Jesus não ter condenado, das pessoas terem ido embora, o que ela fez? Será que ela procurou o homem? Será que ela mudou de cidade? A gente não sabe. A gente não sabe, a Bíblia não relata. Mas a gente traz na nossa mente, no nosso coração, que ela mudou de vida. Mas a gente não tem essa certeza. Você já parou para pensar nisso? Eu não tinha parado para pensar, né? O que foi depois? Porque sempre vai ter um antes, durante e depois. Na nossa caminhada, a gente pode ter um começo muito bom e estarmos perseverando, mas que se a gente desviar o nosso olhar, a gente pode cair. E daí, o nosso fim não vai ser o céu, mas vai ser outro lugar. Aqui para a mulher foi dada uma oportunidade. Quantas oportunidades Deus dá a cada um de nós? Quantas oportunidades Deus dá para o pecador, mas para aquele também que é convertido, porque como convertido eu também preciso vigiar, para eu não cair no que o título de hoje fala, né? De apontar o erro, de ser aquele fariseu, de ser aquele que só julga as pessoas. Então todos nós estamos no mesmo barco. Cada um tem que se vigiar, cada um tem que se converter. E a terceira lição desse versículo: quantas vezes a gente atira pedras virtuais ou julgamentos precipitados sem antes olhar para as nossas próprias sombras? Essa reflexão não é sobre aceitar o erro, mas sobre entender que ninguém é digno o suficiente para destruir o outro por causa de uma falha. O convite de Jesus é trocar a pedra pela mão estendida. Como você pode aplicar esse soltar as pedras hoje? É uma pergunta para cada um de nós. Será que eu estou sendo essa mão estendida? Será que eu estou mais criticando? Estamos no tempo da quaresma. E quantas pessoas aparecem, até padres, criticando quem reza na madrugada? Por que se incomoda? Por que se incomoda com quem vai para retiro? Por que se incomoda com quem reza alto? Por que se incomoda quem está em grupo de oração? É uma pergunta também, porque esses que estão se incomodando estão julgando. Se você não gosta de determinada coisa, se você acha que acordar de madrugada é exagero, porque ir para missa cedo é exagero e tanta coisa, é a sua opinião. Deixa quem gosta fazer. Porque quantas pessoas estão se convertendo e conversão é um processo. Não é porque a pessoa está rezando o rosário que se ela não fizer as outras coisas, pronto, ela está convertida. Não, é um processo que ela, a partir dali, ela tem que tomar tendência para fazer outras coisas, para fazer um caminho. Mas se ela não fizer foi uma escolha. Mas se ela fizer, e se ela for motivada, se ela for incentivada, o que falta hoje na nossa igreja é incentivo. O que falta hoje na nossa igreja é pessoas que estejam ali, vem participar. No caminho a gente ensina, no caminho se aprimora, mas não. A pessoa quer que você tenha formação, que você faça isso, que você faça aquilo, um monte de coisa que te espanta. E aí você acaba não fazendo nada. Quando a gente inicia a nossa caminhada, é um processo. Hoje, de repente, eu não estou lendo a Bíblia, mas daqui a algum tempo eu vou começar a ler. E depois eu vou começar a entender o que hoje é um versículo pode se tornar em um capítulo. O que hoje é um capítulo pode se tornar em 3 capítulos por dia. E se você lê 3 capítulos por dia, ou até 4 capítulos, você termina de ler a Bíblia em um ano. Então percebe que é um processo? O ano passado aqui no canal eu trouxe a proposta de lermos a Bíblia. Esse ano nós estamos fazendo um devocional. Cada dia um versículo, cada dia um tema, cada dia um caminho. E assim a gente vai caminhando. Como é que você tem feito o seu caminho de conversão?
A frase de hoje diz assim: antes de acusar o pecado alheio, olhe seu coração. Eu preciso sondar o meu coração para ver de verdade, né, como anda a minha conversão, como anda a minha caminhada, quais os passos que eu estou dando. Essa frase vai nos dizer para nós que é muito mais fácil e confortável focar no pecado alheio, porque isso nos dá uma falsa sensação de superioridade moral. Enquanto apontamos o dedo para o barulho na vida do vizinho, evitamos encarar o silêncio perturbador das nossas próprias falhas. Olhar para o próprio coração antes de falar exige coragem. Muitas vezes o que mais nos irrita ou nos escandaliza no outro é exatamente aquilo que também carregamos, mas não queremos admitir. Na prática, antes de criticar uma atitude hoje, tente se perguntar: eu já fiz algo parecido? Ou, se todos os meus erros fossem expostos agora, eu teria moral para falar dele ou dela? Essa reflexão não serve para sermos coniventes com o que é errado, mas para garantir que, se formos falar algo, que seja com a intenção de ajudar a levantar e não de ajudar a enterrar. Muitas pastorais ou grupos de oração é sempre ali as mesmas pessoas porque não dão um convite. Acha que a pessoa precisa estar perfeita para poder participar, para poder assumir, para poder estar junto. Então, ao invés de você atrair, você está repelindo, você está afastando, você está ajudando a pessoa a ir para o outro lado. Ou para uma igreja evangélica, ou até mesmo para um outro lugar. Porque muitas das vezes nos falta acolhida. Esse é um olhar que a igreja precisa estar mais atento. A mensagem de hoje diz assim: filho meu, não caias na tentação de julgar os demais. Todas as vezes que uma criatura aponta por apontar e não para ajudar o pecador, está tentando demonstrar superioridade sobre as outras pessoas. Quanto perigo existe na prepotência humana, de se sentir mais santo, mais fiel, mais temente a Deus. Essa prepotência não deve levar a pessoa a se achar virtuosa, pois prepotência é pecado, é vício. Meu filho, é muito difícil ser julgado, é difícil ser acusado. Não se conquista uma alma com o fel do olhar acusador, mas com o mel de uma mão estendida, para que a pessoa se levante e siga seu caminho em busca da conversão. Aqui nós temos que ter cuidado também com os nossos, da nossa casa. Muitas das vezes a gente briga porque o marido não quer ir para a igreja, ou o filho não quer ir para a igreja, então a gente está destilando esse fel, ao invés de uma mão estendida. Ao invés do mel da conquista, a gente está usando o fel. Então, que hoje a gente tenha esse olhar. Como eu tenho tratado o outro? Com misericórdia ou com acusação? Como eu me comporto dentro da igreja? Será que eu me sinto prepotente porque eu participo? Porque eu tenho um cargo na igreja? Porque o padre precisa de mim? Que a gente possa se avaliar. Estamos no tempo para isso, né? Propício, a quaresma é isso, é uma autoavaliação. E o devocional ele também está nos ajudando a fazer esse autoexame do nosso comportamento, da nossa consciência, para que a gente possa andar no caminho de Jesus e cumprir a sua palavra. A palavra-chave de hoje é conversão. Como anda a sua conversão? A cada dia a gente tem que buscar. Enquanto houver vida, nós temos que buscar a nossa conversão. Quero fazer a oração que hoje nosso Senhor possa nos ajudar, que o Espírito Santo nos fortaleça para que a cada dia mais eu busque a minha conversão, que eu não pare de buscar. Senhor, antes de minhas mãos buscarem pedras para atirar, que meus olhos busquem o espelho da minha própria alma. Retira do meu coração o desejo de julgar e coloca no lugar dele a coragem de me transformar. Que eu aprenda que o perdão que ofereço é o mesmo de que tanto preciso. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Espírito Santo te encoraje, que o Espírito Santo te dê força e que Nossa Senhora nos ajude nessa caminhada de conversão. Boa noite, dorme com os anjos. A Mãe te ama. Te espero no próximo vídeo. Fica com Jesus.